Turma, na primeira questão, nos diz o seguinte: a figura abaixo mostra a planta de uma casa com a vista de corte do telhado, ou seja, né, como se tivesse cortado a casa aqui e ficasse mostrando o telhado internamente. O triângulo retângulo destacado no telhado está fora de escala. O lado maior desse triângulo, conhecido como hipotenusa, mede 5 metros, e os outros lados, conhecidos como catetos, medem respectivamente 1,4 metros, o cateto menor, e 4,8 metros, o cateto maior. Então, considerando, né, esses lados do triângulo retângulo destacado como alguma das madeiras que sustentam o peso das telhas, calcule o perímetro desse triângulo, ou seja, quantos metros de madeira são necessários, no mínimo, para formar essa parte do telhado. Turma, representando o triângulo aqui externamente, né, está um pouco diferente aqui, mas ele seria mais esticado. Nós temos que 5 metros é a hipotenusa, ou seja, essa parte, né, daqui da telha, onde está escorada de fato o telhado. Essa parte é a altura, 1,4 metros, e aqui embaixo 4,8 metros é o cateto maior. Então, se nós queremos calcular o perímetro, nós temos que somar, né, todos os lados, ou seja, a soma de todos os lados. E somando todos os lados, nós temos 5 mais 4,8 já vai dar 9,8, mais 1,4 vai dar 11,2 metros. Então, essa parte do telhado, se nós somarmos, né, os lados, essas madeiras, elas resultariam em 11,2. Uma outra pergunta complementar é a seguinte: a madeira que será o pendural ou a altura do triângulo deve ter exatamente quantos centímetros? Turma, a altura, né, desse triângulo é 1,4 metros. Se nós considerarmos que em cada metro tem 100 centímetros, ao multiplicarmos, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, ou seja, representará 140 centímetros, o que de fato 1,4 metros representa. Outra pergunta complementar é qual a área desse triângulo em metros quadrados. Considerando que a gente obtém a área através do cálculo da base vezes a altura dividido por 2, nós temos que a base é 4,8 metros e a altura é 1,4 metros. Basta, né, substituir nessa expressão aqui, na qual a área é igual a base vezes a altura sobre 2. A base 4,8, a altura 1,4, multiplicando esses dois, nós temos 6,72 dividido por 2, 3,36 metros quadrados. E posteriormente nos pede qual a área desse triângulo em centímetros quadrados. Turma, nós poderíamos vir aqui, né, considerar que é 140 centímetros quadrados e 480 centímetros quadrados e fazer o mesmo cálculo. No entanto, já que você tem a área em metros quadrados, basta que você multiplique por 100 duas vezes. Porque quando você está em metros quadrados, você está trabalhando com duas dimensões. Porque você pega ali comprimento, né? Aqui no caso base vezes altura, mas a ideia de comprimento vezes largura. São duas dimensões. Se você quer converter para centímetro, aqui nós não multiplicamos, né, 1,4 por 100 e multiplicamos o 4,8 por 100 também. É o que a gente faz aqui no resultado. Eu vou multiplicar 3,36 por 100 uma vez e por 100 duas vezes. Logo, podemos afirmar que esse é o mesmo processo que você multiplicar por 10.000, porque 100 vezes 100 é 10.000. Então, eu multiplico 3,36 por 10.000, que vai resultar em a vírgula deslocar 4 vezes para a direita, ou seja, né, 33.600 centímetros quadrados, beleza? No final da atividade, turma, uma outra pergunta complementar diz respeito ao projeto, que fala que no projeto de engenharia, as duas madeiras dos catetos devem ser perpendiculares, ou seja, devem formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aqui nos diz que um bom construtor de telhado sabe a importância da medida do pendural, de sustentação, que é a altura do telhado. E no final, né, propõe de nós conferirmos o Teorema de Pitágoras no projeto. Por que conferir, turma, o Teorema de Pitágoras aqui no projeto? Que era aquele que tinha hipotenusa com 5 metros, altura com 1,4 e a base aqui com 4,8. Porque como as madeiras elas têm que ser perpendiculares, né? Se elas forem perpendiculares, o ângulo é reto. Então ele quer confirmar através do Teorema de Pitágoras que esse ângulo vai ser de 90 graus. E como que isso acontece? Nós pegamos, né,
todas as informações do triângulo e colocamos na relação aqui de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a hipotenusa era 5, um dos catetos era 4,8, o outro cateto era 1,4. 5 elevado ao quadrado, 25. 4,8 elevado ao quadrado, que é 4,8 vezes 4,8, 23,04. E 1,4 elevado ao quadrado, que é 1,4 vezes 1,4, 1,96. Se nós somarmos essas duas informações, nós teremos 25. A sentença é verdadeira, a igualdade é válida, e isso faz com que nós possamos afirmar que essas duas madeiras, ou seja, esses dois catetos, são perpendiculares. Então, talvez, em alguma circunstância, você não tenha a ferramenta ideal para medir o ângulo, mas se você, com essas três informações, conseguir criar essa relação de Pitágoras, você pode afirmar que, de fato, ele é um triângulo retângulo. Essa é a ideia principal aqui. Beleza?